Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Seja bem-vindo, estamos com o nosso Bom Dia Rede, que vai até a 1h aqui. E claro, hoje quinta-feira é dia de nós estarmos com o nosso querido pastor e doutor Egnaldo Pinheiro, é o nosso psicólogo clínico, né, diga-se de passagem, e que está aqui toda quinta-feira falando com a gente no Divã da Rede, não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber, tudo em paz, graças a Deus. E como é que tá o senhor? A voz de veludo aí, continua bem? Até tu, Brutus. Ai, meu Deus do céu, estamos aqui, meu irmão, graças a Deus, né? Apesar dessa secura, hoje eu estava vendo a umidade está começando a despencar, né, doutor Egnaldo, aqui em Brasília e tal, o trem tá ficando mais estreito agora. Isso aí. Mas vamos aprendendo, né? Vamos cuidando do sol bonito, tá tudo tranquilo. E vamos aproveitar o dia de hoje. Tome bastante água, né? Líquido, isso é muito importante. Ó, esse momento, inclusive, 38%, viu? Então, assim, já está assim, entrando quase em clima de deserto mesmo, né? Então, a umidade lá em cima e a gente sente na pele, sente na garganta, sente no olho, né? É engraçado, né? O nariz, a gente sente que fica assim ressecado e tal. Inclusive, a nossa querida irmã Renata, né? Acho que você conhece ela aí. Renata, ela é fonoaudióloga, tem um projeto de balé aí na comunidade Hope. Isso. Bacana demais, top demais. E ela, outro dia, ela mandou pra gente aqui um vídeo, né, da importância da gente estar lavando, né, o nariz, lavando a parte nasal ali, a parte, né, você pega ali o soro e tal, e é bem interessante, ela mandou esse vídeo, e a importância, né, a gente às vezes nem dá muita importância para isso, mas assim, e nessa época, pra gente que está aqui no Centro-Oeste, é muito, muito bacana, de muita valia mesmo. Mas vamos lá, um abraço inclusive à nossa querida irmã Renata, né, que sempre tem cuidado da gente. Deus abençoe sua vida, querida, muito obrigado por tudo aí, viu, Deus abençoe. E doutor Egnaldo, então, e aí, e hoje? Vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Falamos alguns dias, há um tempo atrás, né, alguns dias já bem distante, né, e hoje estamos trazendo de volta sobre a questão da dependência emocional. E antes disso, só falando da Renata, né, a doutora ali, é fonoaudióloga, ela também tem um projeto aqui na igreja atendendo na área da como fonoaudióloga. Já ia falar um outro nome, né, mas tem que acrescentar, né? Então vamos dizer isso. Ela trabalhando como fonoaudióloga, tem um projeto aqui na igreja também, além do projeto de balé. Muito bom. Olha aí, tá vendo só? Muito bom. E vamos lá, pastor Elber. O senhor já ouviu falar sobre dependência emocional? Né? Alguém falando aí sobre dependência emocional. Será que isso existe, né? Como que é isso? O que acontece? E é importante a gente estar pensando sobre esses temas, trazendo de volta, né? Em alguns momentos, até mesmo porque temos visto muitas coisas acontecendo, principalmente quando a gente vê nas redes sociais questão de feminicídio, tantas outras questões acontecendo aí e de repente a pessoa está envolvida ou se deixando envolver nessa questão de uma dependência emocional e não está identificando, acha que é normal, acha que é comum, mas isso existe e a partir do momento ali a gente vai ver a definição, porque não tem, você procura as literaturas, elas não vão falar assim como que causa, o que causa, né? Mas vai dando a ideia do que é e como você vai trabalhando isso, a dependência emocional, que é uma condição psicológica também, né? E as pessoas vai afetando ali a capacidade dela de se relacionar
porque ela se coloca na dependência do outro. Tudo que ela vai fazer, ela não se vê fazendo sozinho, né? Às vezes a gente acha simples para alguém que vira e fala assim, olha, você tem um tempo para a gente conversar, e falar, procure fulano que ele tem a minha agenda, né? Até bonito na época do pessoal com a secretária, aquele que faz a agenda, né? Mas existe relacionamento que um controla o outro o tempo todo, e até a própria vida ele não consegue marcar, não consegue fazer um evento ou sair em algum lugar sem contar com a presença do outro. Então a gente precisa observar se isso não está se tornando uma patologia, uma doença, né? Ela não consegue mais se ver sozinha, ela não consegue tomar decisões, a decisão depende do outro, ela não consegue fazer algo sem a aprovação do outro. Então é importante estar atento a isso, né? Quando começa a surgir essa condição comportamental emocional, né? Então às vezes acontece entre casais, geralmente, né, a gente vê muito entre casais, mas tem as exceções que entre amigos, também algum amigo ou parente, e aí se torna difícil a pessoa tomar decisão sozinha. Ela não consegue tomar decisão sozinha, como se não houvesse a capacidade pessoal para tal coisa. E também, pastor Elber, não só a gente precisa observar isso, né? Da onde vem a causa, como lidar com todas essas circunstâncias que são importantes, né, na vida da pessoa. Ok, pastor? Muito bem, doutor Ignaldo. Olha, são 10 horas e 20 minutinhos. Então é o seguinte, para você que está aí linkado junto com a gente, para você que está plugado aqui na nossa programação, você pode participar desse bate-papo, como a gente já falou ainda há pouco, né? Então você pode participar desse bate-papo, onde você pode mandar o teu recado, mandar aí a tua pergunta, mandar aí a tua contribuição, se você quiser, não é? E aí o doutor Ignaldo vai estar respondendo para você. E fique tranquilo que a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Então o nosso WhatsApp é o 11 93003 0316, esse é o WhatsApp da rede, 11 93003 0316, esse é o WhatsApp que você vai estar entrando em contato com a gente e o doutor Ignaldo, claro, vai estar respondendo. Doutor Ignaldo, uma das frases que a gente vê, você até começou falando aí no início, uma das frases que a gente vê, que é bem clássica, né, assim, na vida, vamos dizer assim, ou seja, na história de alguém que é um dependente emocional, é aquela que às vezes sempre vem depois de uma tragédia. Não fica comigo, não vai ficar com ninguém. Não é isso, doutor Ignaldo? Sim, aí a gente observa que é aquele momento em que a pessoa se torna agressivo para com o outro. Tem os dois lados, né? Tem a pessoa que se deixa ficar nessa condição, e aí a gente precisa estar atento em relação a isso, você precisa observar, porque gosta de tomar decisão só dependendo do outro, ou seja, não toma decisão, é o outro que toma decisão para você. E tem aquele que chega ao momento da agressividade, que ele aquela questão de não saber deixar o outro viver sozinho, né? Então a gente tem que olhar que são patologias um pouco diferentes, mas são patologias e que precisam ser cuidados, porque o outro, por exemplo, é esse que fala que se não está comigo não vai ficar com ninguém, ela usa o outro como objeto, como instrumento e só quer o amor daquela pessoa, ela sufoca, né? Aquela outra pessoa, ela usa a outra pessoa para se satisfazer o tempo todo. Não que ela não saiba tomar decisão, ela imprime ao outro a necessidade dele. Então é uma patologia que precisa ser cuidada, é um transtorno e muitas vezes a gente vê que a pessoa não sabe lidar com essa frustração, eu diria isso. Já a pessoa que é totalmente dependente emocional pode ser o outro, que se coloca naquela condição e no dia que ela resolve, no dia que ela percebe, ou alguém orienta, ou a família, ou ela passa por um tratamento psicológico e vai cuidar disso e que ela começa a sair desse relacionamento tóxico, ela se torna vítima e corre o risco de perder a própria vida porque o outro não sabe lidar com a frustração e não sabe lidar com a questão de cuidar e de responsabilizar a vida do outro, né? Então tem que tomar cuidado com isso, os dois lados dessa moeda aí, né? O cuidado que cada um deve ter.
Muito bem, são 10 horas e 23 minutinhos em Brasília, 10 e 23 na nossa capital. E, doutor Aguinaldo, assim, claro que já dá para a gente perceber quando alguém está se tornando, vamos dizer assim, um dependente emocional. Mas, assim, o senhor identificaria um sintoma bem, né, que você já pudesse ligar o alerta, né, onde você pudesse ficar atento no sentido de que isso pode, né, como o senhor já deixou bem claro aí, vir trazer um prejuízo para ambas as partes, né, porque o prejuízo não é só para a pessoa que está ali, que é um dependente, vamos dizer assim, emocional, mas para outra pessoa também, né, que acabou sendo ali quem vai estar sustentando tudo isso. Tem assim um sintoma que a pessoa já pudesse já identificar e tal, ou não? Existe algum sintoma assim, pastor. Só retornando aqui, quando eu falei sobre questão de literatura, né, ela não cita um fato único, são vários fatores que dá para poder perceber que a pessoa está entrando, desencadeando essa dependência, né, emocional. E quanto ao sintoma, por exemplo, aquela submissão, né, incondicional, a pessoa está ali, ela depende totalmente do outro, está submissa ao outro. E realmente a gente vai observando pessoas com baixo autoestima, não conseguem se ver sem o outro e não conseguem tomar nenhuma decisão, porque entende que a decisão dela não tem valor nenhum, a não ser que haja a aprovação daquela pessoa em que ela está ligada emocionalmente. Então ela tem uma submissão incondicional, e esse é um sintoma que a gente vai observando. E aí, se alguém começa a falar perto de você, mas você não toma decisão nenhuma, tudo depende do outro, existe na vida do casal aquelas decisões que são tomadas em comum. Por exemplo, há o casal que, após passar, ou para evitar passar por um problema financeiro, eles sentam e assim, deixa para que um só administre a condição financeira, porque ele sabe que ele não tem a condição. Isso não é uma dependência emocional, isso é um fator de administração. Agora, tem aquela pessoa que de forma alguma ela não consegue tomar uma decisão. Se ela precisar, se quiser comer um doce ou alguma coisa assim, ela vai pedir permissão para o outro. Será que eu posso? Será que eu não estou ficando muito gordo? Será que isso não vai afetar a minha? E ela vai colocando essas circunstâncias porque depende da validação do outro. Uma submissão. A outra questão também que a gente pode observar, parece que não, porque a gente só fala na questão dos vícios, né, como falamos semana passada, mas pode ter a abstinência do outro. Né? A pessoa desapareceu, né? Como desapareceu, nós teve que ficar um pouco ausente, foi trabalhar fora e ela não consegue, é diferente daquele momento do final do dia, você entrar em contato, como é que foi o seu dia, que é aquele costume relacional. Mas imagina a pessoa que assim, na ausência do outro, ela fica totalmente perdida, ela fica, vem a abstinência da presença do outro. E isso é uma questão também que a gente pode observar, que a abstinência não é só de substâncias, não. Pode ser na pessoa, porque ela já está numa condição patológica, ela está numa condição de que precisa de ajuda, né? Falamos já sobre as questões das decisões importantes, ela nunca vai conseguir, quase sempre ela vai olhar e ela não consegue tomar decisões sem que haja o aval, a palavra final daquela pessoa que ela está ligada emocionalmente. Não é aquele momento de dizer assim, que eles vão discutir qual é a melhor decisão. Né? É aquele detalhe, se ela tomou uma decisão pode ser muito boa, mas se o outro falar que não, ela não consegue nem pensar em rejeitar aquilo, em parar para pensar, ela não apresenta a solução. E se o outro virar para ela e falar se não escolhe, ela está totalmente perdida, não sabe como fazer na vida dela, né? E a outra coisa também que a gente vai entre tantos sintomas, né? O medo da solidão. Tem pessoas que vão observar, né, a questão do medo de sofrer, né, a solidão e esses problemas que nós vamos observando. Então, precisa se tomar cuidado quando você vai identificando isso ou se identificando nesse momento, né? Tem uma coisa que é aquela questão relacional, pessoas que já vivem, né, numa vida conjugal há muito tempo, e aí até a gente fala assim, um parece com o outro. Sim,
porque na história, ao longo da história, tomaram decisões juntos, passaram por apertos juntos, aprenderam com a história e sempre estiveram acompanhando uma diferença entre o amor ali, que é trabalhado isso, e às vezes o outro precisa viajar em algum trabalho ou um congresso, que a gente sabe, as pessoas que trabalham não só tem congressos de empresas, mas congressos de igrejas também, mas o outro, quando está nessa patologia, ela não consegue pensar nisso daí, pensar em fazer, vai arranjar sempre uma justificativa, não vou falar desculpa não, uma justificativa para não ficar longe do outro. E a vida dele está na mão do outro. Muito bem. Doutor Aguinaldo, começaram a chegar as perguntas aqui para a gente. Eu vou aqui liberar. Bom, a pessoa mandou, ela mandou gravada a pergunta, né? Então não sei se ela vai se identificar, mas ela está dizendo que é uma pergunta. Luiz, que o Luiz se identifica. Não, mas ela já está liberando aqui. A própria pessoa que mandou, ela tá liberando aqui. Tá bom. Então, conta e risco. Conta e risco, exatamente. Bom dia, pastor Aguinaldo. Que prazer estar falando com o senhor. Queria dar um testemunho aqui, pastor, sobre uma amiga que nós estamos trabalhando aqui, dependente emocional. Ela tem bastante dificuldade para decidir tudo. Inclusive tirou carteira de motorista na intenção de ajudar no contexto familiar, porque tem filhos e tal, mas de tanto o marido falar que toma cuidado, não vai bater, coisa e tal, ela desistiu. Aí o carro fica aqui praticamente a semana toda, e ela não usa o carro. E outras atitudes que ficam na dependência do marido, só resolve, só vai fazer compra, só paga conta, se ele for junto e for levar no banco, então tem que ficar esperando o dia de folga dele no trabalho, fica dependendo do favor dos outros para ser socorrida se precisar, não tem permissão para pegar Uber. Eu fico pensando, meu Deus, que aprisionamento, né, emocional dessa pessoa. E esse é o meu testemunho. E eu tenho falado de Deus para ela, apesar dela ser uma pessoa cristã, mas fica dependendo do favor dos outros para ser socorrida se precisar, não tem permissão para pegar Uber. Eu fico pensando, meu Deus, que aprisionamento, né, emocional dessa pessoa. E esse é o meu testemunho. E eu tenho falado de Deus para ela, apesar dela ser uma pessoa cristã, mas me parece que a fragilidade da dependência é maior do que a fé. E aí fica a minha pergunta, o meu questionamento, pastor Aguinaldo, por favor, o que mais a gente pode fazer para essas mulheres que aparentemente estão bem, mas a gente sabe que está sofrendo. Se você conversar com ela, você vê que ela está bem. Mas também a gente percebe que essas limitações, quando comentadas, a gente vê aquela ruguinha na testa, aquele abaixar de olhar, ela não sofre fisicamente, né? Nesse ponto, tá tudo certo, mas sofre isso, né? Que não pode fazer uma série de coisas, se sente privada, mas calada fica para que o ambiente do lar fique equilibrado. O que mais a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, essa amiga, pastor? Nos oriente aí. E já deixo um grande abraço bem apertado no senhor. A gente está com saudade do senhor nas orações das 5 horas, pastor, na terça e quinta. Estamos com saudade. Eu, a Esther, a Maria Olímpia, o Dom Carlos. Um grande abraço para o senhor, tá? E para o senhor também, pastor Elber. Um grande abraço. Hoje é feriado aqui, estamos de boa. Shalom. Que maravilha, né? Feriado. Também tô com saudade dos irmãos. Eu saí de férias, fui para Barra Mansa, retornei e até agora não retornei à reunião de oração. Mas vou aparecer. Temos pensado nesse momento também. E um abraço para a irmã pela colaboração. E é realmente o que a irmã acabou de falar, né? Ao contribuir conosco nesse momento, que a pessoa fica aprisionada, mas ela não consegue muitas vezes se perceber nessa situação. Ela acha que é normal e em algum momento da história ela pode até pensar que está um pouquinho exacerbado essa submissão. A gente não está ensinando que a pessoa tem que deixar de ser submissa, né? E nem estamos falando da questão de submissa como escravidão, mas
emocionalmente. Quando esta pessoa se posicionar, dizer que há um incômodo que ela tem percebido, essa é a oportunidade. Ou às vezes mostrar, né, falando com ela assim, se ela tem se percebido a total dependência dela em relação ao outro, né? Se há alguma, a gente sabe que é uma pessoa cristã, tá? Mas às vezes há alguma ameaça, algum medo. E olha que quantas coisas, pastor Elber, pode acontecer. Ela fica tão dependente emocional que corre o risco de, por exemplo, se pegar o carro e alguém abarroar ela, ficar com medo do que vai acontecer depois. Isso só acontece com quem dirige, não tem jeito, né? A gente está sujeito a algumas circunstâncias da vida, mas você vai tomar todo o cuidado, você é habilitado, você consegue, mas repare bem, não pega um Uber porque não tem autorização. Olha a total submissão em relação que a fala do outro é mais importante. E se precisar então de um socorro, alguém vai ter que pegar esse carro e levar. E aí quem que pode levar? Quem que está autorizado a levá-la? Né? Usar o carro, olha quantas dificuldades. E tudo isso aí não é uma dor física, como foi dito mesmo pela nossa ouvinte, não há dor física, mas uma dor que pode surgir somente no emocional quando a pessoa se perceber, que talvez ela não se perceba. E isso também, pastor, olha que interessante, a gente observa aqui e vai olhando nas literaturas, a gente vai estudando, e quando vai conversando com a pessoa, surgiu lá da infância. Olha que coisa interessante, né? Na vida adulta está ali uma resposta de dependência emocional por causa de algo que vivenciou na infância. Tanto pode ter acontecido um abandono na infância, a pessoa que viveu um abandono, ou aquela pessoa que se tornou insegura porque tudo tinha que ser dirigido pelos pais, eles não deixavam tomar uma decisão, né? E aí a realidade precisamos ensinar os nossos filhos que as decisões são importantes e ela que vai estar tomando a decisão dela, e que essas decisões tem as suas partes boas, tem vezes que nós acertamos, nos alegramos, mas também tem as decisões que tomamos e são falhas, né, que cometemos na nossa avaliação e vamos ter que lidar com a frustração, né? E isso a gente precisa trabalhar. Então, às vezes, nós proporcionamos aos nossos filhos a segurança somente ao nosso lado. Será que é a segurança deles ou nós que estamos inseguros? Precisamos olhar os dois lados, porque olhando, por exemplo, a sua história de vida, como é que você hoje vivencia avaliando o seu passado, todas as histórias boas, as frustrações, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E se veio a dependência, a insegurança, a baixa autoestima, tudo isso precisa ser trabalhado. E mais uma vez, retornando ao nosso ouvinte, lembrando isso, né? Talvez a pessoa ainda não tenha falado, mas se no momento eu estou vendo de fora, eu estou enxergando isso, mas ela não está se percebendo. Em algum momento, quando ela der essa brecha de poder falar, conversar sobre isso. Como que ela está se sentindo, como que ela se vê, da onde surgiu isso, e se necessário, peça ajuda profissional. Muito bem. Doutor Aguinaldo, também existe... Melhor, existir, eu acredito que existe, né? Também tem aquela dependência emocional de que quando a pessoa, né, de quem essa outra depende, ela também entra em estado de pânico, né? Isso é comum ou isso já é uma extremidade, assim, que provavelmente não acontece? Você acha você já se deparou com casos assim? A pessoa tem aquela síndrome de pânico, né? Porque de repente a pessoa que ela tem essa dependência emocional não está perto, saiu, enfim. Então, vamos pensar aqui na criança antes de chegar no adulto, né?
Já reparou que a gente, não sei se hoje os pais estão fazendo isso, né? Aquela malvadeza que a gente brincava com criança, né? A criança está começando a reconhecer o ambiente e ali a dependência dela é daquela segurança do pai ali presente. Aí de repente o pai some, ela ainda não chegou naquela fase de saber que assim, o pai esconde, ele está ali atrás, mas ele está ali presente, né? Na hora daquela ausência. E a criança começa a chorar e ela entra em pânico, porque é um sentimento de que sumiu aquela pessoa, desapareceu, o que aconteceu. Hoje, com o Instagram, a gente vê as brincadeiras, a pessoa com aquela toalha se esconde, aí a criança vai fazer, bate na parede, né? A gente vê essas brincadeiras que os pais fazem isso para postar umas coisas dessas, expondo as crianças, né? Mas a criança sente aquela ausência. Aparentemente, seria esse o sentimento da pessoa que está tão dependente emocional que só na pessoa ficar ausente, olha a abstinência, ela pode entrar em pânico por não saber o que fazer pela ausência da outra pessoa. Isso é patológico, precisa de ser tratado. Pode acontecer assim. Então, se a pessoa se vê nisso, assim, só imaginar a ausência do outro e não saber o que fazer, a ponto de entrar em pânico, porque depende do outro decidir, é patológico. Ela já está num sofrimento que está chegando já ao extremo, né? E precisa sim de ajuda. E pode acontecer isso na dependência emocional. Ela não se sente capaz de tomar qualquer decisão. Uma coisa é esperar o outro, ou conversar, entrar em contato, saber como tomar a decisão, pedir uma informação para evitar de ou cair em golpes, ou seja o que for. Isso é estar conversando, estar decidindo em comum acordo. A outra coisa, ela não conseguir tomar a decisão e só na ausência da outra pessoa, ela fica como aquela criança lá no passado, fica desesperada porque não sabe o que fazer da vida dela. Então essa é uma dependência emocional já que está no estágio de patologia, de doença mesmo que precisa ser cuidado. Muito bem. E todos podem evoluir de repente para uma situação dessa ou cada caso é um caso? Cada pessoa ela vai lidar com a história de vida dela de uma forma diferente. O que precisamos estar atentos primeiro que tem tratamento, isso. E vai depender muito da história, igual eu falei aqui, da infância, como ela foi cuidada, quem tinha essa insegurança e passou essa insegurança. Quer ver uma coisa interessante? Tem aquela história da pessoa que adulta, ela tem medo de relâmpago, de chuva, de trovoada, ela está em casa, ela fica apavorada. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, que pânico é esse que surgiu, por que aconteceu isso? Aí a pessoa vai lembrar que lá na infância ela vivenciou isso, alguma coisa aconteceu e ela viu os pais também vivenciando isso e foi traumático para ela, né? Hoje a gente não se ouve falar mais, né? A gente vê aqui os apartamentos, as casas com aqueles espelhos lindos, né? E uma parede inteira de espelho. Na minha infância, se tivesse uma questão daquela lá, haja lençol para cobrir o espelho quando estava relampejando, caindo raios, né? Porque era uma coisa que minha mãe tinha e a gente tinha assim, aquele medo de trovão. Diferente disso hoje, eu gosto de ver aquelas rajadas, né, que aparecem quando está aparecendo com a chuva, aqueles desenhos que faz do relâmpago, né? Não vou dizer que eu não assusto com os trovões, né? Quando vem os estalos, como minha mãe falava, né? Mas são coisas que você vai precisando lidar. Então é conhecer o que eu tenho, que eu começo a identificar de medo que eu tenho e dependo do outro. O outro precisa estar ali. Qual é a insegurança? Tem uma insegurança na minha vida, então eu preciso estar atento, né? A questão da carência afetiva, eu acabo sufocando o outro porque eu preciso dele do meu lado o tempo todo. Aí é a outra patologia que a gente observa que a pessoa tem aquela carência afetiva tão grande que o outro se torna objeto, que foi a pergunta que o pastor fez, que a pessoa falando, se não for meu, então não pode ser mais de ninguém. Que carência afetiva é essa? Que patologia é essa daí, né? Que psicose é essa que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado? Muito bem. Doutor Aguinaldo, aí agora trazendo para o lado da pessoa, né, a qual vamos chamar aí, entre aspas, a refém, né? Só para a gente entender.
O que essa pessoa deve fazer quando ela identificar que tem alguém ali dependente dela emocionalmente? O que ela pode fazer para ajudar? O que ela pode fazer para tentar, inclusive, tirar, né, essa pessoa dessa situação? Primeiro detalhe, ela precisa, se ela se identificou nesse local, de que ela é a pessoa, porque tem os ganhos, né, pastor? A gente precisa estar atento em relação a isso. Tem muitas pessoas que gostam de estar neste lugar, né? É o lugar do que o outro depende de mim o tempo todo. E aí eu preciso saber se eu também não estou vivenciando uma patologia em que eu sou o algoz e eu que sou aquele que decido todas as coisas. E isso pode acontecer no relacionamento conjugal ou entre amigos, né? Então o outro precisa, e aí é aquela questão da autoestima muito alta, né? É aquele que é o principal, e eu preciso estar aí. Se eu me identifico com essa parte e o outro agora começa a me sufocar com o excesso de zelo, de amor, de carinho, de necessidade, e eu estou me sentindo porque sufoca os dois lados, né? Um é sufocado por isso. Se eu percebo isso, eu tenho que também estar atento, assim, como eu me coloquei naquele local. Eu estou assumindo o lugar de quem? Quando a gente conversa com algumas pessoas no setting terapêutico, a gente vai observar que tem pessoas que assumem o lugar do pai, dando aquele afeto do pai para aquela pessoa, né? Ou da mãe. O outro vai para um relacionamento e quer que a pessoa seja a mãe dele ali naquele relacionamento. Não, é a esposa, é aquela companheira que está ali, que precisa ser cuidada, mas também que precisa ter a liberdade dela. Então comece a liberar, deixe ela, ou tente, vá trabalhar isso sobre a sua patologia, em relação a conseguir permitir que o outro tenha as suas amizades, tenha, se for num contexto religioso, ou seja qual for, tem o seu ciclo de mulheres ou de homens que vão estar ali trabalhando. Então, qual é o lugar que eu estou vivenciando? Quanto que eu estou ganhando e estou gostando de estar? Porque tem os dois lados. Já para outra pessoa, se ela está cativa, ela está presa nisso, ela tem que perceber se ela consegue e começar a trabalhar. A gente fala assim, liberar o outro, né? Se ela consegue, por exemplo, fazer um passeio com seus familiares. Com quantas pessoas acabam perdendo o contato com a família, né, sanguínea, porque a pessoa fala, aquela pessoa não consegue ficar longe de fulano. E aí já começou um problema e ela vai se distanciando. Olha só a questão doentia dos dois lados. Então precisa se tomar cuidado. Tem como também cuidar. Doutor Ignaldo, uma pergunta aqui e de repente agora sumiu, deu um branco. mas vamos lá. Lembrei. O ciúme, aquele ciúme descontrolado, exagerado e tal, pode ser um sintoma de uma dependência emocional? Pode, dependendo de o que causa esse ciúme, né? Insegurança. Geralmente o ciúme é causado por quê? Insegurança. Da onde surgiu essa insegurança? Né? E aí ele precisa estar atento. A segurança foi desde a sua infância, medo de perder aquilo que tem, né? E será que tem mesmo? Né? Aí é que eu preciso estar atento. Eu convido alguém, eu abro o meu coração, eu vou vivenciar uma vida relacional, conjugal. Agora, aquilo é quando a gente fala assim, que tem, né? É meu, é uma pessoa, primeiramente. Essa pessoa tem toda uma história de vida que veio, ela não está abrindo mão da sua história de vida, mas ela está com as suas experiências vindo para um relacionamento conjugal. E nesse relacionamento, olha, já estamos falando de família, né? Que seria um outro momento, mas é a questão emocional. Então, nesse momento que ela está vivenciando ali, elas vão trabalhar e vão começar a vivenciar aquilo que é comum, aquilo que é bom para o casal. Agora, será que uma pessoa sai... E aí a gente vê assim, muitos saem de uma dependência emocional lá da família, uma insegurança, para ter uma segurança num relacionamento, e esse relacionamento acaba sufocando, ou ela acaba sufocando o outro, não deixando o outro fazer nada se não for, ela depende, ela tem que dar toda a resposta. Então, como eu disse antes, qual dos dois lugares que eu estou, e como eu estou, quais são os benefícios? Por que eu estou gostando disso? Não, eu que sou que controlo tudinho, eu que faço tudo. Ok, é você que controla, mas isso aí então você precisa cuidar.
O outro se deixa ser controlado o tempo todo, não consegue. Porque vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, fulano não consegue tomar uma decisão se não for eu. Ou o outro vai falar assim, da minha vida você pergunta para o outro. Olha que dificuldade. O quanto que a gente se conhece, o quanto que a gente sabe do outro para poder ajudar. E aí, se você está, mais uma vez, conforme nosso ouvinte perguntou, né? Falou ali, se você está vendo um relacionamento desse, é muito difícil, a não ser que o outro dê abertura para isso, você conseguir falar com o outro sobre isso, que está vivenciando. Porque para ele vai estar normal. Até o momento que ele começa a ter um sofrimento emocional muito grande. E aí é o momento que vai ser trabalhado essa oportunidade. Muito bem. 11930030316, esse é o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar também aí a tua pergunta, fica tranquilo, a gente não vai estar identificando ninguém, né? A não ser que você queira, mas assim, normalmente a gente não identifica porque às vezes não tem nada a ver a tua pergunta e tal, mas às vezes a resposta pode acabar constrangendo, né? Então, por isso que a gente evita de estar falando nomes aqui das pessoas. Pastor Elber, antes de fazer a pergunta aí, a gente falou sobre a questão da autoestima, né? Que a pessoa acaba se apresentando uma autoestima baixa, né? A ponto dela se sentir tão inferior que não se achar merecedora da pessoa que tem ali do lado, do companheiro. E aí a gente até brincava, minha mãe falava assim, coloca num pedestal, né? É aquela pessoa assim, olha, é tudo, né? Tudo pra mim. Então, eu não consigo, eu nem mereço esse amor que eu tenho, nem mereço esse cuidado que eu tenho. Em contrapartida, se o outro se colocar como um algoz, ele vai colocar ali como ele dirige a vida daquela pessoa o tempo todo. Olha os riscos que a gente vai vivenciando. E isso vai trazendo um sofrimento emocional muito grande. Sim. Doutor Aguinaldo, e pode a pessoa que é um dependente emocional e quando está chegando já nesses extremos assim e tal, a pessoa pode de repente partir para um suicídio, né? Porque assim, ela se coloca numa posição onde de fato ela está muito dependente de uma outra pessoa, ela não tem mais uma vida própria, né? E ela não consegue se desvencilhar disso. Você acha que isso pode acontecer de acarretar para um suicídio ou ela vai acostumando mesmo com essa vida? Olha, o que vai acontecer é a possibilidade, ou o outro, por exemplo, de quem era dependente. Essa pessoa sai desse relacionamento, a vida para ela perde sentido. Olha só, o comprometimento. A vida perde sentido. Na verdade, já perdeu há muito tempo, ela não percebeu. Né? Tal dependência, olha a patologia aí, tal dependência, ela já perdeu o sentido da vida e não percebeu porque tem alguém dirigindo. Se esse alguém, em algum momento, deixa esse relacionamento, se sente sufocado e deixa esse relacionamento, é aonde a gente vê assim, pessoas tentando, e aí o que o pastor falou acontece, né? A gente vê pessoas tentando para que o outro não saia do relacionamento, aí ela tenta o autoextermínio. Né? Que quando a gente fala assim o suicídio, né? A gente já vai lá e a gente já coloca já identificado que a pessoa tentou autoextermínio. Como ela tentou autoextermínio? Você vai conversar porque fulano ia me abandonar, eu não ia saber o que fazer da vida, e essa pessoa está precisando, já há muito tempo ela já está precisando de ajuda, né? Porque o relacionamento se torna só tóxico, seja de amizade, seja com amigos, né? Porque é muito estranho, a sociedade hoje não fala tanto, no passado ia mais, né? Mas quando a pessoa estava dependente do outro amigo, daquele, ou amigo ou amiga, seja quem fosse ali, aquele tempo todo, já se olhava assim, olha, tem alguma coisa errada. Mas quando ele vive esse relacionamento, a gente está falando mais de casal, mas tem entre amigos, e quando o amigo, aí entra a questão do ciúme, como foi dito, o amigo largou de falar com ele e vai conversar com outro, vai começar um ciclo de amizade diferente, aquela pessoa começa a definhar, aquela pessoa começa a desistir da vida, olha a depressão, tudo isso emocionalmente vai acontecendo, e aí essa pessoa precisa identificar o que está acontecendo com ela, por que está desse momento. Por que ela está sentindo essa abstinência do outro? E por que ela está desistindo da vida? Se ela não percebeu, então precisa de alguém que esteja percebendo, ajudá-la a perceber isso e começar a auxiliá-la nessa mudança de história, de
procura novas amizades, volta a ter contato com a família. Vida conjugal, então procura trabalhar também, estar próximo dos seus familiares. Qual foi a última vez que você conversou com os seus familiares? Qual foi seu último amigo ali que você pôde conversar? Então tem todos esses contextos, porque hoje a gente vê que a conversa mais está na rede social, né? A gente encontra pessoas, assim, alguns ainda têm aquele prazer de encontrar os velhos amigos e bater aquele papo. Outros já se fecharam de tal forma que não conseguem mais fazer isso. Só depende daquele que está do lado. Muito bem. Existe a possibilidade de um dependente emocional depender de mais de uma pessoa, doutor Aguinaldo? Geralmente elege um só, né? Está ali dependente dele. Se ele depende mais de uma pessoa, ele já está num nível de patologia em que a vida dela é dirigida por outras pessoas. Mas normalmente, pastor, é uma pessoa só. Normalmente é aquela pessoa que ele elegeu, né, que está ali, que cuidou. Por isso que a gente vê muito acontecer no matrimônio, na vida conjugal, na vida a dois, né? A não ser que a infância com a amizade, geralmente a gente sabe que os amigos, eles uma hora vão mudar. E aí você já vai até cuidando disso. Mas quando ele sai de uma dependência emocional em casa para um relacionamento conjugal, um relacionamento a dois, ele só trocou a pessoa que escolheu, né? A insegurança era aquela mesma, então ela nunca consegue olhar a si mesma. O cuidado é justamente isso. Qual foi a sua última decisão que você tomou por você mesmo? E mesmo assim, ela foi certa ou errada, se alguém criticou ou não, mas você está tranquilo, olha, foi decisão minha, estou bem. Se você não consegue achar nenhuma delas, né? Ou se já foi muito tempo atrás, pode contar que a sua vida está na mão de alguém, que não é a sua. E, doutor Aguinaldo, falando de tratamento, só psicológico ou existe também a possibilidade de a pessoa tomar ali um remédio? Porque normalmente hoje, no mundo que a gente está, as pessoas elas querem muito soluções imediatistas, né? Aquelas mec soluções, né? Então, eu estou aqui com um problema, então vou tomar aqui uma dosezinha de alguma coisa para esse problema sumir, né? E só que isso depois tem um preço, tem as consequências, né? Porque não é bem assim, né? E a gente sabe disso. Mas vamos lá. Para solução, vamos dizer assim, desse problema, dessa dependência e tal, há também a possibilidade de a pessoa, de repente, tomar os remédios e tal, e isso sumir, ou tem que ser psicológico mesmo, tem que ser um tratamento psicológico? Pastor, a primeira coisa que a gente vai trabalhando, assim, a gente gosta de trabalhar com os nossos profissionais, com os psiquiatras, mas nem tudo vai ser necessário um psiquiatra, a medicação. Eu preciso estar atento em qual é o estágio que essa pessoa está vivenciando, porque ela pode entrar num caso de depressão ou num caso de tentativa de autoextermínio, e aí isso daí ela já chegou num nível em que não só o momento da psicoterapia, mas também uma patologia que precisa da questão de um psiquiatra auxiliando. A gente entra com a rede de cuidado. Agora, se você percebeu numa situação dessa, vou usar o exemplo da nossa ouvinte, né? Ela tá ali, tá tudo aparentemente, mas no momento ela começou a conversar. Essa amiga pode ajudar num primeiro momento. Ela pode começar conversando com ela e ela se percebendo, ela vai começar a se abrir mais para reconhecer. Então a primeira coisa é ela reconhecer que ela tem valor. Essa pessoa a gente canta, né? Tinha uma música antiga que era acho que o Mover do Espírito, que falava você tem valor e tal, né? A questão toda não é somente aumentar o ego, não é a questão de você é a pessoa mais importante. É entender que você tem valor, que as suas decisões têm valor, que você pode fazer escolhas e você pode comentar e estar aberto para que o outro até não concorde com as suas escolhas, mas você pode fazer isso. Então, você tem uma importância nesse momento de encontro, nesse relacionamento, né? Aí o que acontece? Quando igual, por exemplo, a pessoa está vivenciando esse momento e ela não está conseguindo dar conta,
ela não consegue sair e se ver dessa forma, aí sim ela precisa de uma ajuda profissional. Né? Que a gente fala, a gente começa, a pessoa, como foi dito ali, tem um excesso de ciúmes, o medo de ser trocado o tempo todo, né? O medo que o companheiro ou a companheira encontre uma pessoa melhor, e aí começa a ter aquele sufoco, né? Ficar sendo tóxico naquela relação. Aí o que precisa ter? O outro pode te ajudar, né? Olha como que você está vivenciando, estou aqui para te ajudar, mas vamos observar que a sua opinião ela é importante, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer a escolha. Vamos a um restaurante, o que você quer comer? Ela não consegue fazer a escolha se não for a escolha do outro. Já viu isso? Pode acontecer. Então precisa ser trabalhado isso daí, assim, como ela está nessa vida, quem é essa pessoa. Então pode ser trabalhado. O autoextermínio é quando a pessoa está naquele momento que já não consegue mais saber o que vai fazer sem a outra, né? Trabalhar o próprio controle. Você tem controle de você mesmo? Ou você acaba ficando nervoso porque não consegue dar conta daquilo de ser o outro, né? Que tem que tomar conta da sua vida. O amor próprio, né? A gente vai falar isso futuramente, entendeu? Amar a si mesmo. Né? Conseguir, isso é uma arte. Bem no passado eu li um livro que o tema era esse: A Arte de Aprender a Amar-se a Si Mesmo, de Cecil Osborne, né? Muito bom livro, não sei se já foi reeditado, mas eu gostei muito na ocasião de mostrar assim que você tem não é aumentar, falar que a pessoa se acha melhor que o outro, mas você tem um valor, você é uma pessoa, você tem decisões que são importantes para a sua história, tem decisões que você toma que vai ser importante no seu relacionamento, tem decisões que vão dar errado, não tem como, né? Às vezes a gente faz uma conta que ela não bateu, não fechou, né? Então se eu procuro vivenciar isso e não estou conseguindo dar conta disso, aí eu preciso de um terapeuta, aí eu preciso de sair. Às vezes eu não consigo, não tenho coragem de falar com um amigo. E esse momento, o setting terapêutico, porque vai ficar o sigilo ali, é você e aquela pessoa. Então, né, você vai aprender a cuidar de você mesmo, você vai aprender a trazer a outra pessoa para junto com você e aprender a respeitar o outro, se respeitando também. Tudo isso faz parte, pastor. Muito bem, estamos então no nosso No Divã da Rede com o Dr. Aguinaldo Pinheiro. Falta um minutinho só para as 11 horas da manhã. Ainda dá tempo, se você quiser mandar a tua pergunta, ainda temos aqui mais uns 15 minutinhos, pelo menos. Então, 11 9 30 03 0316, esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua pergunta, de preferência por escrito, né? Para que a gente possa estar aqui mandando, melhor, respondendo a tua perguntinha e tal, sem estar expondo ninguém, né? Doutor Aguinaldo, tem mais uma perguntinha aqui, só que essa gravada também. Então vamos lá, mas a pessoa está dizendo assim, bom dia, graça e paz, essa é para o doutor Aguinaldo, obrigado. Então vamos lá. Quando a pessoa é alguém que está forçando um relacionamento com você, e pelo WhatsApp mesmo, você já falou várias vezes não, a princípio você explicou o porquê e a pessoa continua insistindo, fala que não entende e fica insistindo, e você muitas vezes olha a mensagem e não responde, e ela continua insistindo, e ela diz que vai ter uma conversa pessoalmente com você, e você não acha jeito para ter essa conversa com ela, porque já que você falou com ela outras vezes anteriormente, explicou e ela não entendeu, você fica com medo de continuar explicando, de ter essa conversa pessoalmente, ela não entender. E no mundo de hoje, que a pessoa mata por nada, você tem receio de repente dela, de repente ela fazer uma loucura com você, sabe? Alguém que você conhece, mas não tem tanto intimidade, então você não sabe a reação do outro. Como é que você faz numa situação dessa? Doutor Aguinaldo, vai uma dica, não fique preso a esse relacionamento. Comunique que vai buscar ajuda, bloqueie e vai coloque essas gravações ou anúncio aí, se está com medo, se está gerando essa insegurança, coloque justamente, procure e vai a quem de direito, da delegacia, seja o que for, porque você se sente ameaçado.
né? Tô sendo direto em relação a isso, porque hoje o que nós estamos vendo é esse medo que um tá infligindo ao outro. E o que existe existe segurança, existe cuidado. Você já explicou que você não quer o tal relacionamento, você já trabalhou isso, e há então uma perseguição, porque tem a síndrome persecutória. Eu acho que a pessoa está me perseguindo, ela não está. E tem a questão que você tem prova que a pessoa está realmente ali insistindo, forçando algo em que você disse que não dá. Comunique com sua família, converse com a sua família, procure se cuidar, procure proteção e trabalho, use aí. Infelizmente, a gente tem que seguir para esse lado hoje, porque a gente não sabe o que o outro está pensando. E aí tem que se tomar cuidado mesmo. E o outro fato hoje na rede social você bloqueia a pessoa e não conversa mais com a pessoa, não dá atenção para ela, né? Às vezes a pessoa vai usar a outra coisa, aquilo que a gente já conversou, se você não vier eu vou tirar a minha vida. Comunica a família dessa pessoa e fala, olha, ele está conversando sobre isso, dá uma olhada aí, porque ele não deve estar bem. Acabou. Né? E vai seguir a sua vida sempre atento também, até que você tenha certeza que está em segurança. Também são essas coisas. Então, porque olha a dificuldade, né? A questão da dependência emocional é quando você se coloca naquele lugar e você não consegue resolver. Se o outro está dependente de mim, eu estou explicando para o outro que ele precisa tomar cuidado e vivenciar, então eu tenho que saber o que ele vai fazer da vida dele, né? E o meu cuidado também eu preciso ter. É muito difícil a gente fala faça isso ou faça aquilo, mas numa questão de quando você está num set terapêutico, a gente trabalha com a pessoa o que é melhor e qual é o lugar que ela está nessa relação e como ela está se sentindo. Agora, quando a gente percebe que há questões de segurança, questões de risco, aí a gente precisa dizer para a pessoa procurar direitos que são importantes para a sua segurança. Por isso fica a dica aí. Muito bem. Teve uma ouvinte que já, inclusive, mandou aqui a música, né? Você tem valor. Isso, é o mover do espírito, né? Ela já mandou aqui o link do YouTube e tal, com a música. Valeu, querida. Obrigado. Doutor Aguinaldo, no tocante ainda a esse comentário dessa nossa ouvinte, às vezes tem momento, né, que você tem que ser bem, como é que eu posso dizer, bem incisivo mesmo na tua resposta, né? E às vezes a gente quer ser educado, né? E tal, e às vezes dá uma volta para dizer o não, né? Dá uma volta para dar um corte, né? E isso vai alimentando esperanças, né? Como no caso dela aí e tal. Ou seja, vai alimentando essa que acaba se tornando, pelo que eu tenho entendido hoje aqui, acaba se tornando essa dependência emocional. Então vai ter momento que você vai ter que fazer, como o pessoal faz muitos memes aí na internet, corte rápido, Tramontina, né? Fazendo a propaganda aí. E outra coisa, pastor. Então não vai, né? Outra coisa que no caso que deu para entender do nosso ouvinte, agradecemos também a participação e também a nosso ouvinte que já mandou o link da música aí, muito obrigado, que bom. Observar que assim, ela não está numa dependência emocional, mas está aparentemente, vamos dizer, não é uma certeza. Pelo que foi ouvido, a gente observa assim, que há um medo, ela está vivenciando um medo do que o outro possa fazer, né? Por isso ainda não fez esse corte necessário. E aí é essa orientação, olha, observe qual lugar que você está, procure, quando eu falo lugar, é lugar nessa relação. Olha, eu já falei, foi o que ela disse, eu já falei, eu não quero relacionamento, não adianta forçar, e aí agora posicione o outro, olha, se você continuar nessa situação, eu vou tomar tais e tais decisões, inclusive de poder denunciar que eu estou sendo perseguida. Acabou. Né? E o outro tem que saber se quer, então, correr esse risco, e se houver ameaça, continue gravando. Pega todos, pode bloquear para não conversar, mas tudo que foi escrito, mantenha isso como documento que é usado na polícia. Muito bem. Doutor Aguinaldo, e no tocante a isso que essa ouvinte acabou de fazer aí, de falar aí e tal, isso é quase que comum, né, doutor Aguinaldo? Assim, às vezes a pessoa ela entra num estágio de, como é que eu posso dizer? Nesse objetivo, né, assim,
nessa fissura de alguém, né? E aí esse alguém... Eu lembro, tem um filme, aquele filme Debi Lloyd, né? O primeiro, né? Que é com aquele ator lá que é bem engraçado, que agora deu um branco no nome dele aqui. Mas enfim, aí ele se apaixona, ele é apaixonado por uma mulher, né? E aí ele diz o seguinte, que aí ele vai ter um momento que ele encontra com essa mulher e tal, e aí ele faz uma pergunta para ela, né? E qual a chance de 1 em 1000, né, de ela corresponder a essa paixão, ou a esse, né? Aí ela pega e fala, olha, 0,0,01% de chance. O cara sai vibrando de lá, Então, porque ele tem uma chance. Mas assim, só que ele faz daquilo, né, algo assim, a gente sabe, a mulher, ela quis, na verdade, a gente entende que ela quis ser educada com ele, ou seja, não existe, mas ela diz, não, existe 0,0000001% de chance, né, mas ele sai ali e tal, e aí só que a pessoa, e tem gente que, mais ou menos usando essa história aí, né, esse trecho do filme, tem gente que faz disso uma obsessão, né? E isso é comum, doutor Aguinaldo, assim, hoje, e pode ser também, isso pode vir se tornar, ou já é até mesmo uma dependência emocional, ou não, cada caso é um caso. Então, cada caso é um caso, e como eu disse no início, pastor, depende da patologia do outro, né? Se ele, e geralmente acontece de um relacionamento que já teve, e a pessoa terminou esse relacionamento, saiu, ou seja, de amizade ou conjugal, e aí aquela pessoa, logo no início do namoro, começa a perseguir, começa a ameaçar, se for ciúmes, por exemplo, vai causar um transtorno muito grande, e aí depende justamente de qual é a patologia da outra pessoa. Outra pessoa, por exemplo, talvez não saiba vivenciar a frustração. E isso também desde a infância, porque tudo foi dado para ela, tudo foi conquistado, assim, conquistado não, foi permitido, e ela não aprendeu que no mundo que a gente vive você faz escolhas, e as escolhas precisam ser bem cuidadas. Agora, no relacionamento, o que pode se fazer é trabalhar a vida conjugal, é ver o que pode ser melhor e um valorizar o outro. Todas as duas são pessoas, os que estão ali são pessoas que têm seus sentimentos e precisam aprender a cuidar. E aquele que tem a questão da dependência emocional precisa estar atento se a vida dele está na mão do outro. Ele não sabe mais gerir a própria vida, porque só o outro que decide, a decisão do outro é melhor. Se o outro falar que vai me deixar, pronto, eu me rebaixo de tal forma que assim, eu faço tudo o que ele quiser só para eu não ficar sem ele. Então, olha só essa questão de dependência, né? Então ela não tem o controle de si. O que a gente vai trabalhando é que ela possa trabalhar a autoestima, que ela possa cuidar, reconhecer como pessoa, possa começar aos poucos, né? Assim como a gente fala na medicação, quando a pessoa precisa de um tempo de medicação e ela vai sendo retirada, a gente fala do chamado desmame. Então ela precisa então se afastando um pouco daquele outro para poder viver um relacionamento bom, mas saber que ela tem outros, tem amizades, tem família, tem uma história que ela tem que dar conta na vida dela. Agora, se ela não tem condição, né, por exemplo, de ter uma dependência, não que seja emocional, mas uma dependência física e tudo, já é diferente. Então, cada caso vai surgindo ali no dia a dia. Maravilha. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim: primeiro eu quero agradecer aqui já o pessoal que está ligado aqui com a gente, né, plugado aqui com a gente. Um abraço a todos. O Jim Carrey é o nome do ator, né, que a gente... Legal. Que fez o primeiro Debi Lloyd aí. Jim Carrey, e tem um galego também que é tão engraçado quanto ele. Mas o nosso querido aqui, ele tá mandando aqui uma perguntinha dizendo o seguinte: tenho muito medo de ficar sem meu esposo, pois acho que não consigo resolver nada sozinha. Isso é dependência emocional? Só precisa começar a avaliar da seguinte forma: sua vida está toda na mão dele?
Você consegue fazer alguma coisa sem ele? Por exemplo, se é questão financeira, a gente depende, tá ok, estou dependente dele. Mas na ausência dele, você conseguiria gerir e fazer escolhas? Porque senão você já está começando a entrar num quadro de dependência emocional. Né? Porque uma coisa é você viver uma vida relacional já de longos anos e assim, não se vê sem aquela pessoa. E a outra questão é se você não se vê porque aquela pessoa dirige a sua vida. Essa é a diferença. E aí a gente encontra, Pastor Elber, justamente algumas pessoas que, né, a gente sabe que a nossa vida é finita. E às vezes por um acidente ou alguma circunstância aquela pessoa se vê sozinha e tem que dar conta de muitas coisas. Naquele primeiro momento é difícil, mas ela vai aprender a lidar. Então a melhor forma é viver bem o relacionamento, mas entender que você é uma pessoa que tem gostos, tem escolhas, gosta de estar com seus familiares e comece a fazer isso, comece a estar juntos com os familiares, com os amigos. Tem pessoas que só têm os amigos do cônjuge, ele não tem mais nenhum amigo, né? Então se eu estou nessa condição, eu preciso ter um alerta aí que eu não estou tendo vida, a minha vida é o outro que decide, né? E eu preciso estar atento em relação a isso, pastor. A gente vê quase todos os dias, né, nas páginas policiais, né, doutor Ignaldo, justamente o que a gente começou a falar lá no início, né, não fica comigo, não vai ficar com ninguém, né, inclusive agora, recentemente, teve uma tragédia em São Paulo, né, uma moça foi assassinada, ela e outra, parece que estava junto com ela, o cara tentou ainda suicidar-se, mas não conseguiu, né, acho que ele resistiu aos ferimentos e tal. E Jacareí, em São Paulo, né? Teve uma ouvinte que mandou pra gente aqui, inclusive. E a moça mandou a foto da moça novinha, linda, a moça, né? E justamente por conta disso, término de relacionamento, né? E, aliás, as duas moças, né? As duas foram assassinadas e tal. E, enfim, muitos casos, né? Que a gente vê, e o perigo é exatamente esse, né, doutor Ignaldo? Porque é uma coisa que começa devagarinho, vai crescendo, né, e isso pode ter um desfecho terrível, né, e então por isso que a gente deve estar muito atento. Uma coisa que o senhor falou que a gente, para chamar bem a atenção de alguém que de repente está na posição de ser ou aquele que a outra pessoa depende muito dela e tal, para ele também ficar bem atento, porque às vezes, como o senhor chamou muito bem a atenção, às vezes você está fazendo bem, ele está achando que isso, né, ele é o cara, ele é o último litro do açaí do Pará, né, então... então, assim, ele é o cara, ele é o, né, e tal, e só que isso pode trazer um prejuízo, porque essa pessoa, ela está... como o senhor muito bem já falou, ela está doente, né? É uma doença. Nós não sabemos que gravidade que está, né? Então isso pode ter um problema para a vida dele, né? Como também pode ter um problema para a vida de quem está dependendo dele. Então assim, que a gente esteja bem atento. E se você... Aí a pergunta, doutor Ignaldo, assim, para a pessoa que está né? Que está aí que ela tem essa... Ela, como é que o senhor dá o nome, hein? Assim, tecnicamente, como é que o senhor dá o nome? Eu acho que o senhor até falou aí, para aquele que é de quem a outra depende. Como é que é o nome? Eu falei ainda agora refém, mas acho que refém é muito pesado, né? Porque nem sempre ela é refém, que às vezes quem é o refém é o outro, né? O dependente emocional, ele vai ficar nas mãos do outro mesmo, não tem como. Ele tem uma baixa autoestima, muitas vezes, ele fica submisso, dependente emocional. O outro que acaba sendo um algoz, né? É aquele que é o que manda, é o que tá ali, é o que quer ver o outro dependendo dele. Ele tem que também, você vai perceber da seguinte forma: se aquela pessoa que dependia dele saiu do controle dele, e ele ou ele descartou porque fez da pessoa objeto, ele vai arranjar um outro para que esteja debaixo do controle dele.
E aquela pessoa que é dependente emocional, né, que vive em insegurança e tudo, se saiu dele ali, vai cair na mão de outro da mesma forma, porque vai procurar alguém para dirigir a vida dela. E a gente vê muitas pessoas jovens, a gente encontra casos, que caíram na drogadição e nas mãos de outros por causa disso. Olha só como que a questão emocional ela vai afetando, porque precisa de alguém para que venha gerir a vida dela. Né? Esses são os cuidados que a gente precisa ter e saber qual lugar que eu estou. E aí no relacionamento conjugal, é bom que os cônjuges estejam avaliando, conversando, em que momento que está, que é muito diferente daquilo que a gente aprendeu lá nos primórdios, né? Que o homem era o provedor, é aquele que traz a alimentação e cuida, e tinha aquela questão da submissão ali da mulher e tudo, né? Mas assim, ela também tem que ser valorizada, se reconhecer. E hoje nós vemos que as mulheres estão no mercado de trabalho muito mais, né? Buscando a sua valorização, mas também estão acabando se deixando envolver emocionalmente em alguns casos que estão tendo muito sofrimento. Então, por isso hoje as leis em relação ao feminicídio, tudo isso que tem que ser procurado. E a mídia acaba causando também, dando oportunidade para essas dependências também. Tem gente que acaba o vício, fica dependendo do outro e não é vigiado em todo o tempo, né? Por isso que o celular já tem até o GPS, tem até para poder monitorar onde a pessoa está. Olha só o nível de dependência e de ciúmes também. Meu pastor, vamos caminhando aí para o final, porque o tempo passou, né? O tempo passou. 11 horas e 17 minutinhos. Mas só para a gente concluir aqui, doutor Aguinaldo, a pergunta que eu ia fazer a respeito do outro, vamos dizer assim, ele também precisa de um tratamento? Olha, quando a gente identifica, a gente fala que sim. Né? Para poder, assim, você precisa mandar no outro, né? E esses não reconhecem, tá, pastor? E esses acham que é normal, é a vida dele, ele é o alfa, né? E aí, mas você vai observando que o fim muitas vezes é cair num problema sério que nós vimos aí a perseguição, o áudio que a nossa ouvinte mandou. Então aquela pessoa precisa de ajuda, só não se percebeu nisso, acha que é normal. Muito bem. Chegou uma outra perguntinha aqui, doutor Aguinaldo, gravado. Dá para responder ou não? Ou se não der, também não tem problema. Não, passa ela aí. Aí a gente encerra com ela. Tá bom, beleza. Então, rapidinho aqui. Bom dia, doutor Aguinaldo. Doutor Aguinaldo, você é um anjo que Deus colocou na Rede 316 aí para nos ajudar do lado de cá, tá? Deus continue abençoando sua vida, sua família. E você também, tá, pastor Elvio? Você também é um instrumento que Deus tem usado aí na rádio, na 316, e todos os pastores aí, todos que faz parte aí, são pessoas que Deus colocou aí para nos ajudar. Vocês nem imaginam. Muito bem, então não era pergunta não, doutor Aguinaldo, é que estava aqui a gravação, não era pergunta, era só mesmo alguém para nos angelicar. Agradecer ao nosso ouvinte, lembrando que, baseado no que diz a Bíblia, os anjos são seres celestiais para poder ajudar sob a ordem do Senhor, então, né, agradecemos ali, reconhecemos, né, e agradecemos o carinho de cada um. Lembrando que todos esses assuntos a gente tem diversos... vamos encontrar diversos textos, artigos que têm trabalhado, que é uma preocupação, porque a psiquiatria, a psicologia a gente trabalha, e vamos lembrar, gente, pode acontecer dentro do meio cristão. Então, assim, somos seres humanos, às vezes nós não conseguimos dar conta. Então, estamos falando de uma forma da ciência, mas é de uma forma geral, porque quando acontece no meio de um círculo cristão, as pessoas se espantam, mas são seres humanos, né? E aí a gente precisa estar atento em relação a isso. Ok, pastor Elber? Maravilha. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um No Divã da Rede. Já tem um assunto aí, não? Bom, temos sim. Vamos falar sobre os transtornos disruptivos, né? Controle de impulso, de conduta, né? Vamos fazer uma introdução nesse assunto lá, seguindo o DSM-5
né, que a gente tem trazido aqui para o CID-10, a CID-10, para a gente trabalhar tudo isso. Lembrando que são transtornos que a gente vivencia, só que estão sendo, tem os nomes deles, né? Quando a pessoa vai para um setting terapêutico, faz avaliação, vai trabalhar tudo isso, a gente vai observando para poder ajudar que emocionalmente cada pessoa possa viver bem o seu dia a dia. Ok, meu pastor? Um forte abraço, abraço a toda a equipe da rede, todos os nossos ouvintes. Valeu, bom fim de semana então e até quinta, se Deus quiser. Valeu. Até quinta. Valeu. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.